Olá, meu irmão de coração. Muito obrigado por você estar aqui assistindo esse vídeo. Antes de nós iniciarmos a nossa reunião, vamos fazer uma prece. Vamos elevando os nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa nos inspirar a transformação do nosso mundo interior. Mestre querido, que o Senhor possa encher nossos corações de muita fé, alegria, humildade, coragem, esperança e bondade. Mestre, agradecemos a Ti pelo seu exemplo e pedimos ainda que conduza os nossos pensamentos ao Pai, a quem nós agradecemos pelo dom da vida, por essa bendita oportunidade reencarnatória. Pai querido, pelos seus pensamentos amorosos, agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, por tudo aquilo que possuímos. Obrigado pela capacidade de sentir e de pensar. Pai, sob o seu comando, sua santa augusta vontade, nós iniciamos essa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, o tema de hoje é o valor da renúncia. O meu objetivo é fazer com que você reflita o seu mundo interior. Qual é o tamanho da sua renúncia? Você pensa sobre renúncia? Você é capaz de renunciar? Agora você me pergunta, renunciar o que, Richard? Renunciar o nosso egoísmo, renunciar o nosso orgulho, renunciar à nossa prepotência de sempre estarmos certos, renunciar a nossa vingança, o nosso ódio, os nossos julgamentos. É esse renunciar que nós estamos aqui falando. Nós vamos ver o valor que é quando nós conseguimos renunciar. Para isto, eu gostaria de levá-los à questão 917 de um comentário de nosso querido Dr. Rivaio, o nosso querido Allan Kardec. Ele diz o seguinte no seu comentário: o livro dos Espíritos nos ensina que educar é a arte de formar caracteres, bons hábitos, atitudes elevadas, de tal sorte que, à medida em que renunciamos às inclinações indesejadas, vamos construindo novas posturas perante a vida, paulatinamente, até o momento em que um novo hábito passa a ser natural, espontâneo e se converte em conquista definitiva para o espírito imortal. É isso mesmo. A transformação, essa proposta que eu trouxe para vocês de renúncia, inicia-se na renunciação. Quando conseguimos renunciar, nós conseguimos nos iluminar. Então, a renúncia é o amor que se ilumina, não é? O amor é a virtudes. Então, o amor é o conjunto de virtudes. E é essas virtudes que vai nos iluminando, nos trazendo a alegria. A renúncia nos traz alegria. E aí o nosso querido mentor, o mentor de André Luiz, mentor de todos nós, o Alexandre, no livro Missionários da Luz, lá no capítulo 2, ele diz o seguinte, olha só, gente, que interessante esse ponto de vista do nosso querido Alexandre. Ele diz assim: o valor da renúncia se verifica em toda a natureza. A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes de gratidão, felicidade e alegria. Então vocês vejam que a renúncia está em toda a ordem da natureza. E para o homem, a renúncia oferece para ele
vibrações construtivas de equilíbrio, de gratidão, de felicidade e de alegria. E aí ele continua: não é fazer teoria da esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, nós, descentralizada pelas viciações nas zonas baixas da natureza. Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer que se nós não aprendermos a renunciarmos o que eu tinha dito a vocês, o nosso egoísmo, a nossa prepotência, o nosso orgulho, nós vamos continuar vibrando em condições baixas. Ele diz que isso não é teoria, isso é princípio científico. Ó, só que interessante isso, né? Vai acarretar problemas ao vaso orgânico, ao vaso físico? Não tenham dúvida disso. É o que ele diz em seguida. Olha, a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito, a renúncia, a abnegação, a disciplina emotiva. Ele diz, essas não representam meros preceitos de feições religiosas, não. São providências de teor científico para o enriquecimento efetivo da personalidade. Ele continua, ninguém enganará a natureza. Os centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Então, olha só que interessante. Enquanto nós não renunciarmos esse nosso ego, nós vamos manter o desequilíbrio. Mantendo o desequilíbrio, nós vamos deixar que o nosso organismo também se desorganize, né? Entre também em desequilíbrio. Então, é um pensamento muito interessante. E ajuntando esse pensamento de nosso querido Alexandre, nós podemos levar uma mensagem de Bezerra de Menezes naquele livro Instruções Psicofônicas, no primeiro capítulo. Olha só o que Bezerra fala, alinhando o que Alexandre nos ensinou agora. Aprendamos a ceder, recolhendo com Jesus a lição da renúncia como ciência divina da paz. Olha só, né? E está falando que a renúncia é a ciência divina da paz. Ó, ciência foi o que o Alexandre disse. Certo? Continua Bezerra. Constantemente nossa palavra se reporta à caridade e admitimos que a caridade seja alejar o supérfluo de valores materiais da nossa vida. Entretanto, a caridade maior será sempre a própria renunciação, que saiba ceder de si mesmo para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo, a fé no próximo não sofra prejuízo de qualquer procedência. É isso aí, não é? Então o Bezerra fazendo esse alinhamento com Alexandre. Os mesmos pensamentos de Alexandre, o mentor Alexandre, lá no livro Missionário da Luz, no capítulo 2, refletindo aqui nas instruções psicofônicas numa mensagem de Bezerra de Menezes. É realmente para que possamos pensar sobre isso. Né, gente? Num momento tão ímpar de nossa sociedade, a importância de nós não julgarmos. Porque, olha só isto, toda vez que nos colocamos como julgadores, nós estamos desprezando a renúncia. Certo? Então, nesse momento ímpar de nossa sociedade, não vamos julgar, não é? Uma vez que nos colocamos como julgadores, nós estamos desprezando a renúncia, porque nós estamos colocando num patamar acima do nosso semelhante. Isso é presunção, não é? Isso é orgulho, não é?
Isso, gente, não pode absolutamente acontecer para aqueles que realmente olham para dentro de si e reconhecem em ti, filhos de Deus, que reconhece toda a vida como criação divina. Se tudo parte de Deus, se Deus é a bondade, a perfeição absoluta, nada que ele faça é imperfeito, não é? Sim, são irmãos ignorantes, assim como nós somos também. Eles erraram hoje, nós erramos ontem. Então, vamos prestar atenção. Vamos deixar de ser julgadores. Não vamos desprezar, né, a renúncia. E aí Jesus nos faz um convite muito interessante, que está relatada por João, capítulo 5, versículo 40. E não queres ir a mim para teres a vida? Você quer ir a Jesus para ter a vida? Quer ou não? Qual é a sua resposta? Você quer ir a Jesus para ter a vida? É a pergunta, é a indagação que ele faz, que João relata. Olha só o que Emmanuel comenta sobre essa frase, que interessante, gente. Olha só o que ele fala. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhes reconhecem a sua magnanimidade, porém negam renunciar-se ao sabor das vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e deperturbam, iluminam-se na fé e assombram-se na desconfiança. Esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato do corpo, mas não querem ir até Ele para apossarem da vida eterna. É isso, né? Nós pedimos sempre para que Jesus nos ampare que cure nossas doenças, mas a gente não vai na causa do efeito. Pedir para que Jesus ampare nosso coração, substituindo esse orgulho, esse egoísmo, nos dando condições de nós substituirmos por humildade, por coragem, por fé, por esperança. Assim, sem dúvida nenhuma, quando a gente aumenta nosso padrão mental, nós estamos contribuindo para a cura de nossos corpos. É isso que é ter vida. E aí ele continua dizendo: o reino celeste não depende de compromissos exteriores, mas sim do individualismo afeiçoado à bondade e ao espírito de renúncia em benefício do semelhante. Viu, gente? Interessante? Então, olha, observe agora se você já renunciou a si mesmo, se você já renunciou ao rancor, se você já renunciou à vingança, o ódio, a maledicência que corrói, o juiz que ainda somos, ao orgulho que nos assola, ao egoísmo que nos corrói. São esses, gente, os grandes, verdadeiros inimigos que possuímos. Está onde? Está no nosso interior. O homem que tem consciência da transformação de si mesmo, sem dúvida, encontrará a alegria de viver. Portanto, renunciar nos traz alegria. Renunciar a si mesmo e tomar a cruz de cada dia e seguir Jesus é uma alegria. E aí, gostaria de dizer a vocês uma frase que muito eu gosto. Está escrito na luz acima. Quem não sabe renunciar os próprios desejos dificilmente receberá os dons divinos da alegria imperecível. Então saiba você renunciar os seus desejos, né? Para que você possa receber a alegria imperecível da vida. E para nós encerrarmos, gostaria de pedir licença para vocês, de eu ler aqui uma passagem que está nesse livro aqui, ó, Boa Nova. Olha só que pergunta o nosso querido irmão Simão Pedro, apóstolo de Jesus.
Ele pergunta o seguinte: o que devemos proceder, como devemos proceder quando os amigos não nos entendam e quando nos retribuem com a ingratidão? Jesus pôs nele um olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro é sincero. Nunca espera recompensa alguma. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é por si um grande tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles que amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos concede os propósitos mais puros. Ainda que todos os amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo os nossos algozes, jamais nós poderíamos privar da alegria infinita de lhe fazer, de haver dado a ele alguma coisa de bem, de bom. Gente, então, para encerrarmos, pensa agora sobre a renúncia em ti mesmo. Um beijo ao seu coração, que Jesus nos ilumine, nos inspire, para que possamos renunciarmos àquilo que em nós nos faz tanto mal, nos desequilibra tanto. Pensai sobre isso. Pensai agora. Um beijo.